Recording is on. Tá. Continuando, então. Vamos supor que esse ponto aqui é o ponto 0, 0, ok? Então, se eu falo no Godot que eu estou no 0, 0, isso é um ponto, eu não estou apontando para nenhuma direção. Mas agora se eu coloco 0, 1, então esse aqui é o ponto 0, 1, aí sim eu tenho esse vetor aqui, tá vendo? 0, 1, porque esse aqui é o eixo X, que aponta para cá, e aí aqui a gente tem o Y. Estou passando vergonha com a minha caligrafia aqui, né? Mas tudo bem. E aí aqui a gente tem o Y que aponta para baixo, ok? Então, o vetor 0, 1, ele é um vetor que aponta para a direita. Vou fazer de azul outro vetor. Então, um vetor que aqui aponta para 0... desculpa. Eu fiz errado aqui, gente. Na verdade, aqui é... O X é a primeira coordenada, né? Então, aqui é 1, 0, na verdade. 1... Ai, meu Deus. 1,0. É esse daqui. Agora, para o eixo X é o contrário. Então, se eu quero esse vetor aqui... Meu Deus, estou apanhando para o pente. Como que pode? Pronto. Então, se eu quero esse vetor aqui, que aponta para baixo, ele é 0,1. Por quê? Porque como a gente está no terceiro quadrante, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, para baixo é positivo. Ok? E aqui para cima é negativo. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai ser vector2 1,0. Ok? Porque o x, que era 0, eu somei com 1. Então, fica 1,0. Que é exatamente o que eu tenho aqui. É um vetor apontando para a direita. Ok? Então, isso é velocidade instantânea. É velocidade naquele frame que é um vetor, que diz a direção que eu estou apontando. Vocês entenderam esse conceito? Pode parecer um pouco confuso, então, quiser que eu repita, é só falar, tá bom? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo ainda? A gravação terminou no meio, eu não sei se eu estou falando sozinho. Dá para ouvir, sim. Eu estou ouvindo, sim. Que bom. Não sei porquê, eu estava no meio da explicação e a mulher falou no meu ouvido que a gravação terminou. Acho que tem um período de 1 hora máximo entre as gravações. Mas tudo bem, então vocês entenderam essa questão dos vetores? Isso é basicamente para fazer a direção do bichinho, né? Ou não? Exatamente. A direção que ele vai andar a cada momento. Conforme as setas que você que o jogador vai colocando, tipo, vai para direita, vai para esquerda, vai para cima, para baixo. Exatamente. Exatamente. Então a gente só fez para a direita, vamos fazer para as outras 4 direções, ok? Então, direita, esquerda, cima e baixo. Beleza? Então, a ideia é a mesma. Agora eu vou criar outro if embaixo desse. Então, if input ponto is action pressed. Se está pressionado, qual ação? Nesse caso, vamos para a esquerda. E left. Velocidade. Velocity. No ponto X. Eu vou somar com -1. E aí é o oposto daqui. Se 1, 0 aponta para a direita, -1, 0 aponta para a esquerda. Então, eu vou somar com -1. Eu poderia também ter subtraído com 1, dá no mesmo. Eu acho que assim fica mais simples de entender que você está andando no eixo negativo. Okay? Se input is action pressed, nesse caso, o i up, para ir para cima. O i up. Se está para cima, dessa vez o meu eixo, dessa vez é o eixo y, eu vou somar com -1. Okay? Então vamos lembrar que para baixo é negativo e para cima para baixo é positivo e para cima é negativo no Godot. O jeito fácil de lembrar isso é só pensar que a gravidade é
em jogo, gravidade é sempre positivo. Então, está puxando para baixo, está aumentando, beleza? Analogamente, se is action pressed, eu estou usando errado aqui, tá, gente? Eu usei errado, quer dizer, just pressed. Não, pressed. Se está pressionado, o i down, para baixo, minha velocidade, ponto y, mais igual a 1. Agora uma pergunta. Se eu apertar 2 botões ao mesmo tempo, se eu apertar para a direita e para cima, bom, se eu apertar para a direita e para cima, ele vai somar 1 nas duas direções. Então, ele vai criar um vetor que aponta para a diagonal. Porque esse daqui, por exemplo, para cima, ele somou com menos 1. Então, eita, perdi meu mouse. Que é o menos 1 para o x. Para o y, quer dizer, né? Menos 1 para o y e 1 para o x. Menos 1, 1 é 1 que aponta para diagonal, entende? Então, aqui, menos 1, 1. Um vetor que aponta para a diagonal nessa direção. Do mesmo jeito, a gente tem esse daqui, que é o menos 1, menos 1. A gente tem esse aqui, que é o 1, desculpa. E aqui eu estou fazendo ao contrário, né? Esse aqui é mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. X, 1, 1. E aqui, menos 1, 1. Ok? E aqui a gente tem sistema de coordenada cartesiano. Opa, no codei ao contrário, para baixo. X e Y. Ok? Então, usando esse modelo, a gente já está conseguindo andar na diagonal, entende? Ok? Alguma dúvida? Uma pergunta. Sim. Tipo, com esse modelo, ele pode andar na diagonal, mas como, tipo, sei lá, pensando em 2 jogos, sei lá, o Among Us e o jogo da cobrinha. O Among Us você pode andar para todas as direções. No jogo da cobrinha é só, tipo, para cima, para baixo e direita e esquerda. O que limita isso? Boa pergunta. O que limita? Nesse caso, eu não ia usar o mais igual que soma. Então, eu ia usar uma outra lógica. Eu poderia usar, por exemplo, o jogo da cobrinha, você só pode andar em uma direção. Então, aqui, em vez de vários if, se eu colocar um monte de elif, que é um else if, você vê que ele só anda para uma direção? Com essa simples mudança, agora eu só vou andar em uma direção e nenhuma outra mais. Faz sentido. Não faz sentido? Uhum. Então, uma coisinha simples assim, que isso facilita muito no desenvolvimento, né? Você não precisa pensar em outra lógica, é só colocar 2 palavras a mais e pronto. Uhum. Beleza. Então, essa é a grande diferença. Mas no nosso caso, a gente quer andar para todos, então vamos deixar assim. Então, agora a gente já conseguiu definir com sucesso a direção que o jogador vai andar. Alguma dúvida? Mas vamos lembrar que no momento a gente não está andando. A gente só sabe a direção que é para andar. Poderia usar uma estrutura de match? Poderia, não. Nesse caso, não poderia, na verdade, porque a gente não tem uma variável para cada valor. É um pouco mais avançado, mas dá para usar match, mas não usando a process. Dá para usar o match usando uma outra função do Godot, que é o input event. Mais especificamente, input... como é que era? Unhandled key input. Que ele vai pegar ele vai pegar... Quando você aperta qualquer botão do teclado, ele chama essa função. E aí você pode usar match event. Ponto. Então, match event, e aí aqui você pode usar o up e tal. Mas isso aqui é um pouco mais complexo. Então, resumindo, usando a process não dá para usar o match. Mas se você souber um pouquinho mais de Godot, tem outras funções
que deixam você usar o match sim. Por que você não pode usar o match na process? Porque esses valores aqui não tem como armazenar eles em uma variável, sabe? Então, a menos que você faça tipo um booleano, está apertado para cima, está apertado para baixo, mas isso ia ficar muito complexo. É melhor, nesse caso, usar só if. Ok? Não existe uma função que você retorna qual input está sendo apertado. Existe aquela outra função, sabe? Que você tem que colocar, declarar como diferente da process. Por isso que não dá. Mais para frente, quando a gente for fazer uns joguinhos mais complexos, a gente pode usar a função input event e aí a gente faz com match. Inclusive é mais fácil fazer desse jeito, mas precisa de um pouco mais de conhecimento. Beleza, agora eu quero andar, beleza? Então, eu sei para qual direção ir. Então, vamos andar nessa direção. Então, depois desses ifs, eu quero checar uma coisa. Então, vamos lembrar que eu tenho dois casos. Se eu não estou andando e se eu estou andando. Então, eu quero checar isso. Se eu estiver andando, mude minha posição. Então, se algum botão estiver apertado, muda minha posição. Como que eu checo isso? Eu posso chegar, por exemplo, velocity, ele é um vetor. Então, todo vetor ele tem um tamanho. Então, velocity.len, em inglês. Então, se a distância desse vetor for maior do que 0, quer dizer que eu estou andando. Okay? Então, a distância é justamente isso daqui, né? Então, em todos os casos aqui, a distância é 1. Todos os casos aqui, a distância... Quer dizer, na diagonal a distância não é 1. Nas diagonais as distâncias não são 1, mas a gente vai tratar isso já já. Então, basicamente, isso está diferenciando. Um ponto, a distância de um vetor que é um ponto, é 0. E se o vetor ele aponta para qualquer direção, seja ela diagonal, para cima, para baixo, ele tem uma distância. Só um vetor 0, 0 ou 1, 1, 2, 2 não tem distância. Então, para eu saber se ele está apertando, eu posso ver o tamanho, né? Tamanho desse vetor, né? O tamanho mesmo que a gente usa em português, né? Distância. Então, se velocity.length, isso aqui vai retornar a distância, se for maior do que 0, aqui eu vou andar. Como é que eu ando? Só para entender, o input é um objeto e esse isActionPressed é o método dele? Sim, você pode pensar dessa forma. O input é um objeto e isActionPressed é um método dele. Não sei se você já tem alguma experiência em programação, mas na verdade isActionPressed é uma função estática, então ela não precisa de um objeto para ser chamada. Mas no final, se você quiser pensar que é um objeto, você está chamando um método dele, basicamente é assim que funciona, assim. Na verdade, input é uma classe. Então, eu estou chamando um método da classe input. E esse método não precisa de um objeto. Por isso que eu uso input na frente, né? Então, da classe input, eu quero chamar esse método. Ok? É isso que esse código faz. Mas, enfim. Vamos andar, então. Então, agora eu sei se eu estou parado ou não. Então, se eu tiver... Alguém que falou alguma coisa? Então, se eu estiver andando, eu quero mudar minha velocidade. Na verdade, antes disso, ele faz uma coisa que eu comentei mais cedo, que é ele normaliza esse vetor. Ele normaliza o vetor em função da velocidade. Normalizar um vetor é uma coisa que a gente vê... Enfim, é uma operação matemática para fazer com que o vetor ele tenha uma posição fixa. Então, a gente usa isso para dar um valor fixo para qualquer posição. Lembra que aqui, então, aqui é fácil pensar que aqui, que o tamanho desse vetor é 1 e o tamanho desse vetor é 2. Mas esse vetor aqui, 1, ele não tem o tamanho 1 também. Ele tem maior, porque se a gente fizer a hipotenusa aqui, a gente vai descobrir que o valor dele é 2 raiz de 2, se eu não me engano. Ou 1 raiz de 2. Não, 2 raiz de 2.
Então, se eu não normalizar esse vetor, eu vou andar mais rápido nas diagonais. Não é isso que eu quero. Então, eu uso essa operação matemática dentro de um vetor chamado de normalização para fazer com que todas as direções, seja para cima, né, para cima, para diagonal e tal, eu tenha sempre um valor fixo. No caso, a normalização por padrão ela é sempre para 1. Então, eu vou fazer que, independente da direção que o vetor está apontando, eu vou mudar o tamanho dele para 1. Okay? Então, com o vetor normalizado, eu tenho certeza de que o tamanho dele vai ser sempre 1. Okay? E a gente faz isso justamente para não fazer com que ele ande mais rápido na diagonal do que para as outras direções. Então, todas as direções ele anda a mesma velocidade. Sim, sim. O Godot ele faz isso sozinho para a gente. Se a gente olhar na documentação, coloca aqui, ó, input. Aqui, ó, classe input. Aí eu tenho todos os métodos dessa classe input. Eu posso fazer isso dentro do Godot, mas geralmente as pessoas fazem isso na internet. Então, se eu coloco assim, no Google, Godot input. Só coloquei isso, Godot input. Então, aqui eu tenho, ó, documentação oficial do Godot em inglês, input. Okay? Então, aqui eu tenho a classe input do Godot. E aqui, ó, são todos os métodos que ela faz. Então, aqui, por exemplo, is action pressed. Aqui, ó. Então, eu sei que eu posso usar is action pressed dentro do input, e aqui ele dá uma descrição. Retorna verdadeiro se você está pressionando aquela ação. Okay? Aí ele dá um pouco mais de informação, mas sim, são classes que já estão prontas para o Godot. Ah, mas quais classes estão prontas do Godot? Como que eu posso saber? Bom, você tem uma lista enorme aqui, ó. Se você for... É muita coisa mesmo. Mas se você for ver na documentação, aqui, ó, estão todos em ordem alfabética. Aqui, ó. Referência de classes. Então, você pode entrar em qualquer classe aqui. Por exemplo, vamos ver uma que a gente já sabe. Por exemplo, Animated Sprite. Então, aqui são todas as funções... Aqui, ó. Primeiro, todas as propriedades, todos os atributos dessa classe. Lembra? O Playing, o Animation... frame, tá tudo aqui. E aqui os métodos que a gente pode chamar. Está sendo executada, execute, pare. Okay? Então, tudo está pronto no Godot. Você não precisa fazer isso. Ok? Por isso que eu digo que a documentação é a nossa melhor amiga. Então, tem 2 jeitos de eu acessar a documentação. Isso é uma coisa muito boa no Godot. Vocês podem fazer como eu fiz, de procurar no Google e tá aqui. Mas você também pode usar dentro do Godot. Aqui no editor do código, do lado tem documentação online, que vai dar para o site da documentação, que é a mesma coisa, e também tem pesquisar ajuda. Então, se você tiver sem internet, você ainda consegue entrar na mesma documentação. Então, eu vim pesquisar ajuda, digitei input, aparece aqui, ó, classe input, eu cliquei, e aquela mesma documentação que eu vi na internet, ela está aqui traduzida para mim. No caso, não tá, nem tudo está traduzido. Mas está aqui, se eu quiser ler, sabe? Tem tudo que eu preciso. Eu não preciso ter internet para desenvolver um jogo em Godot. Consigo até acessar a documentação e entender melhor como que tudo acontece. Mas ok. Todo mundo entendeu o conceito de normalização de um vetor? Então, quando eu normalizo um vetor, eu só estou dizendo que, independentemente da direção que você está apontando, eu quero que o tamanho seja 1. Okay? Que é para justamente resolver esse problema que eu falei de eu não andar mais rápido na diagonal do que em qualquer outra direção. Então, para toda direção, ele vai andar sempre 1. Mas, espera, eu não quero que ele ande 1. Eu quero que ele ande 400. Não foi o que eu falei? Eu não quero andar 400 pixels por segundo? Bom, então o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar esse vetor normalizado e eu vou multiplicar pela velocidade, que é 400. Então, agora, ao invés do tamanho ser sempre 1, o tamanho vai ser sempre 400. Ok? Aí eu só multiplico com asterisco pela speed. Então, agora eu tenho certeza que o tamanho desse vetor sempre vai ser 400, independentemente da direção que ele aponta. Então, aqui eu estou garantindo que eu vou sempre andar 400 pixels por segundo. Ok? Beleza? Uma outra coisa. Diga.
Aqui, tipo, se a gente parar de pressionar, ele fica parado. Se, Sim. tipo, fosse que nem lá o jogo da cobrinha, que ela continua andando, qual seria a configuração? Ou o código? Então, no caso do jogo da cobrinha, essa variável velocidade, ela estaria junto com as outras aqui, porque ela vai sempre armazenar a última velocidade que o jogador pressionou, Ah, tá. ok? Uhum. E aí você ia tirar esse if, então ele ia sempre ficar, todo frame ele ia ficar executando de novo a última velocidade, Uhum. independente de se está apertado ou não. Uhum. Ok, entendi. A gente pode, inclusive, o jogo da cobrinha é um joguinho bem simples. Depois desse, a gente pode fazer um jogo da cobrinha para ver, comparar a diferença entre os outros, entre os Tá, dois. beleza. Beleza? Uhum. Mas é basicamente isso. Ao invés de só andar toda vez que está apertado, eu vou andar sempre. Aí eu vou armazenar qual foi o último botão que o jogador apertou. Uhum. Aí eu faço isso todo frame. Ok. Mas, mais uma vez, a gente ainda não está alterando a posição do jogador. Eu simplesmente sei. Agora eu tenho uma velocity que aponta, que o tamanho é 400 e aponta para a direção que eu quero. O que eu preciso fazer agora? Então, justamente, eu preciso mudar a posição. Então, position. O que é o position? Position é isso aqui, ó, player position, ó. Se eu só deixar o mouse aqui, ó, aparece ali, ó, propriedade position. Quer dizer que eu posso alterar essa variável dentro do meu código. Position. Lembra que o script está dentro de player? E o player é filho de uma área 2D? Então eu tenho acesso a todas essas variáveis aqui, inclusive a position. Então eu posso mudar essa position aqui, ó. Então, position é mais igual velocity. Ok? Então, vamos supor, no frame 0, minha posição é 0, 0. Aí eu aperto para o lado. No próximo frame, o Godot vai fazer todos esses cálculos e vai falar, ó, ele está apontando para o lado. Então, eu tenho um vetor de tamanho 1 que aponta para a direita. Ele vai lá e multiplica para 400. Então, eu tenho um vetor de 400 que aponta para a direita. E agora, eu vou somar esse vetor de 400 com a minha posição atual. Então, nisso, a minha nova posição vai ser 400, 0. Entende? Essa é a ideia. Então, eu vou somar a posição com a minha velocidade. Mas aí vamos lembrar que eu tenho que multiplicar isso pelo delta. Justamente para um computador fraco, em 1 segundo, ele se mover a mesma quantidade que o computador muito rápido. Ok? E aí a gente multiplica por essa variável delta. Fechou? Isso é o que a gente precisa, por enquanto. Se vocês quiserem testar, posso apertar aqui no botão da cena, F6. Se eu fizer isso, olha só. Testem aí vocês para ver se está todo mundo funcionando. Eu aperto para baixo, para o lado. O jogador ele anda na tela. Se eu apertar na diagonal, na outra diagonal. Se eu apertar à direita e esquerda, ele fica parado, porque ele soma 1 e depois ele soma menos 1. Isso dá 0 e ele fica parado também. Todo mundo está com o jogadorzinho andando? Eu tive dificuldade na escrita, assim, porque agora tá aparecendo que deu algum erro no espaço ou no tabs, na linha, e eu não tô conseguindo detectar o erro, assim, que eu fiz na escrita. Se é um erro no tab, é bem simples. Ó. Você pode vir aqui em editar, converter recuo em tabulação. Se você apertar isso, todo o espaço ele vai transformar em tab para você. Já fica tudo automático. Calma, faz de novo que eu tava em outra página, por favor. Ok. Então, aqui no seu código, aqui em cima, em editar, Tá. clica. Lá embaixo tem converter recuo em tabulações. Editar, convert... Eita,
Também dá para apertar Ctrl Shift I, que é o atalho. Ctrl Shift I, a mesma coisa. Vai ter recuo em tabulações. É porque quando a gente copia o código no site do Godot, ele vem em espaço. Mas geralmente a gente programa usando tabulação, então... Em inglês é converting to space, ou tabs. Calma. Chutab, chutab. Ah, tá. Beleza. Vê se funcionou agora. Nossa. Ele Se fica quiser, meio... pode compartilhar a sua tela. Deixa eu ver. Que doido. O meu computador, ele não quer... De quê? Ele não quer clicar nesse negócio do tabs. Ah, foi. Então, Ixi, Maria. foi? Nossa, eu vou compartilhar a tela, porque Beleza. tá meio zoado aqui. Eu apertei. Eu vim aqui e apertei aqui. Tá. Beleza. Onde está o vermelho ali no código, diminui um recuo. Aqui. Isso, diminui um. Deleta. Isso, exatamente. Ah, tá. Velocity, velocity igual velocity, tá isso mesmo. Velocity igual velocity ponto normalized. Ah, Não, pera. Velocity é igual ai meu Deus. Velocity é igual. velocity ponto normalized vezes speed. Ah, tá. Isso. Ponto. Exatamente. E ali embaixo só velocity, né? Tá velocity. Ah, sim. Nossa, Pronto. isso é muito difícil. Executa o seu jogo, vê se vai funcionar. É só apertar aqui em cima, né? No caso, não. Você quer executar a cena, que é a claquete com play. É do lado desse botão. Aqui. Isso, exatamente. Agora aperta as setinhas do mouse para ver se ele tá andando. Ai, meu Deus do céu. O que eu apertei aqui? Opa, ele deu um erro no seu código, volta lá. Fecha? Não, pode só clicar fora da tela. Isso, minimizar também. Isso. Eu apertei. Langit, eu também sempre confundo, mas é GTH. Ah, entendi. Para quem fala português, isso é muito ruim, porque eu realmente confundo muito. Isso. Oxe, eu não tenho H no teclado, eu tenho que ficar. Nem G. Pronto, isso, exatamente. Isso. Agora, roda de novo ali, tem um... Isso, esse botão aí de novo. Não, do lado dele é a voltinha, esse. Pronto, agora aperta as setinhas do teclado. Ai, que bonitinho. Obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Tem uma outra coisa aqui. Diga. O meu, não sei o que eu fiz, mas ele tá andando bem pouco. Parece, sei lá, ele tá meio manco, ele tá tipo, sei lá. Tipo, você mexeu e andou bastante. O meu, sei lá, tá estranho. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela ainda, né? Uhum. Lembra que a gente exportou essa variável aqui, ó. Speed é o que fala velocidade. Por padrão, eu coloquei 400. Mas lembra que você pode mudar ela aqui dentro, tá vendo? Então, por exemplo, aqui está o padrão que é 400. Se eu clicar no player, aqui em cima tem variáveis do script. Aí você tem o speed. Por exemplo, se aqui eu colocar 10 e rodar de novo, ele realmente vai andar bem devagar. Nossa, nem dá para ver direito. Vou colocar 100. E aí eu vou alterar a velocidade para 100, por exemplo. Bem mais devagar. Então, verifica aqui se a sua velocidade está em 400. Tá sim. Tá? Você multiplicou pela função delta? Deixa eu ver. Position, velocity vezes delta? Sim. Ué, que estranho. Você quer compartilhar a tela aí para eu entender melhor? Se eu salvei. Peraí, vou compartilhar. Beleza.
Tá indo? Tá carregando. Eu acho. Acho que não foi. Não? Foi pra vocês? Eu acho que pra mim eu consigo ver minha tela. Que só tem eu compartilhando. Parece que você tá compartilhando, mas não aparece nada. Ué. Tenta fechar e abrir de novo. Às vezes foi até o meu que travou. Tá. Agora foi. Foi. Tá, me mostra aí. Como é que tá a sua velocidade? Eu tenho... Ó, agora tá um pouquinho melhor, mas tipo, eu tô clicando várias vezes pra ir. Clica ali no seu player. Vê se não tá setado com uma coisa diferente. 400, realmente. Qual tamanho você colocou para sua tela? Você colocou aquele que indica? Aonde? Vai no script. Isso. Esse screen size aí, coloca uma linha embaixo e coloca, quer dizer, na ready. Coloca print screen size, pra gente ver qual o tamanho da sua tela. Isso, agora executa acima. 487 tá certo. Vai para baixo. Que estranho. Tá certo. Certo. Gente, que engraçado. Será Alô? que você alterou a velocidade em algum lugar? Isso aí realmente é estranho. Talvez seja um bug do Godot, porque o código tá certo. Mas, tipo, quando você vai andando, tipo, você tem que clicar várias vezes? Porque, tipo, eu tô clicando várias vezes. Tipo, isso aqui foi um Não, passo. eu seguro. O meu... Não sei. Volta então no seu process. Vamos tentar avaliar isso. Quê? A função process. Vamos tentar ler ela. Cara, será que não é esse mais igual, não? Tá certo, mas igual. Qual erro que você viu? Talvez pudesse ser um a um igual, talvez fosse melhor. Não, mas eu tô usando mais igual também. É estranho. Vai um pouquinho para baixo. Nossa, realmente, isso tá muito estranho. Você está usando o Ubuntu, né? Eu descobri o erro. A função tá errada. Ó. Não é isAction just pressed, é isAction pressed. Tá. Pronto, era isso. O Ok. just pressed, ele só fala uma vez, se foi o exato frame que você apertou aquele botão. E o pressed é em todo o frame. Por isso que você estava tendo que apertar várias vezes. Entendi. Pronto, uma palavra muda tudo. Agora tenta executar. Testa aí. Pronto. Era isso. Ok. Muito bom. Só uma outra... Esse meu canto aqui direito, tipo, eu não consigo ver quando... Tipo, essa parte aqui, enquanto eu tô fazendo o código. Não, porque aí nesse caso, a gente tem que... O script também é uma classe do Godot. Aí você está vendo as características do script. Ok. Então, isso. Nas configurações do editor dá para mudar isso, mas... Não. Ok, então deixa quieto. Tem que clicar ali mesmo, tá certo. Então é isso, as funções são bem parecidas, mas tem uma diferença entre isActionPressed e justPressed. Então, Ok. a gente está usando isActionPressed. Isso, alguém até falou ali, eu não tinha visto na hora, mas... Muito obrigado. Nossa. Qual parte do código que está invertendo o sprite? A gente não chegou nessa parte, pelo menos eu ainda não complementei isso. Ó. O sprite, ele é sempre fixo, tá vendo? Para cima, para baixo, para todas as direções, ele anda assim. A gente pode fazer isso, na verdade. Na verdade, era um dos próximos passos, que é... Bom, já que você falou nisso, eu vou entrar nesse detalhe agora. Vamos lá.
Antes ou depois, mas eu vou fazer antes aqui. Então, eu vou comentar aqui para todo mundo entender melhor. Então, aqui eu vou checar a direção que estou andando. E aqui eu vou alterar minha posição. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero espelhar o sprite, se necessário. Ok? Quando que eu preciso espelhar um sprite? Se eu estou andando para a direita ou para a esquerda, ou para cima e para baixo. Então, se eu estou andando para alguma direção, eu tenho que falar se o sprite está espelhado para essa posição. Ok, no código ele já faz isso, a gente está fazendo isso agora. Mas foi bom que você tocou nesse assunto. Se a gente clicar aqui no Animated Sprite para ver os atributos dele, a gente tem aqui o FlipH, que é um espelhamento horizontal. Para esse daqui não faz muita diferença, mas se eu mudar para o Walk, por exemplo, ó, opa, dá para ver que ele muda a direção do olhinho, tá vendo? Então esse aqui é o espelhamento horizontal e esse daqui é o vertical. Posso ativar os dois, enfim. Então, são essas variáveis aqui que a gente vai querer alterar agora. Então, ó, eu vou fazer aqui, vou ver se vocês concordam comigo. Se a minha velocidade no eixo X for diferente de zero, eu vou usar uma coisa aqui, que é, por exemplo, o meu arquivo, ó, o meu pergaminho, então o meu script, ele está no player. Mas eu não quero alterar, a variável que eu quero alterar, que é o fliph e o flipv, não é do player, é do animated sprite, que está embaixo do player. Como que eu faço para, então, pegar uma variável que não é minha? A gente vai usar um cifrão, né, aquele símbolo de dinheiro. E aí eu coloco o nome do nó que eu quero, animated sprite. Então, eu estou nesse nó. E agora, esse nó tem o fliph. Flip H, que é o flip horizontal. Ok? Então, para eu pegar um atributo que não é meu, mas é de um nó que está embaixo de mim, eu uso o cifrão, símbolo do dinheiro, e o nome do nó. Então, cifrão animated sprite, ponto fliph, eu tenho exatamente esse daqui, ó. Eu tenho o atributo fliph do meu animated sprite. E eu quero espelhar, ó, se eu vou olhar aqui na animação, ele está sempre olhando para a direita. Então eu quero espelhar quando ele estiver olhando para a esquerda. Então quero fazer o fliph quando o velocity.x for menor do que zero. Lembra? O x, quando ele é negativo, ele está apontando para a esquerda. Então se estiver apontando para a esquerda, eu quero espelhar. Vou executar para ver se eu fiz tudo certo. Ó, tá vendo? Agora o olhinho dele olha para o lado. Certo, tá vendo? Mas aí tem mais uma coisa que a gente não está mudando. Ele tem duas animações. Cima, que é para quando ele está andando no eixo X, e lado, para quando ele está andando no eixo... Desculpa, cima para no eixo Y e andando para o eixo X, né, walk. E aí, então, a gente tem que andar para esse lado. Então, antes disso, eu vou falar para o Animated Sprite, vou falar que o Animation, vou falar que a animação dele é a animação walk. E da mesma forma, então, elif, se a velocity no y for diferente de zero, eu vou falar que a animação, animation, é up. Então agora, velocity. Então agora eu vou, quando ele estiver andando no eixo X, eu vou
vou tocar a animação walk. Se ele estiver andando no eixo Y, eu quero mudar a animação, eu quero que seja a animação up. Vamos ver se funcionou. Então, andando para o lado, essa é a animação. Agora eu vou andar para baixo. Dá para ver que muda um pouco. Tipo, esse aqui é eu andando, ele abre pouquinho as perninhas. E agora para cima, ele abre bastante. Faltou fazer o flip da outra animação, né? E aí, como é no eixo Y, a gente tem que fazer um flip vertical. Então, vou só copiar o código aqui, é a mesma lógica. Só que dessa cor é flip V, de flip vertical, velocity.y maior que 0. Se eu não me engano, é maior. Vamos testar isso. Agora sim. Tem ele andando para todas as direções. Com a animação certinha. Vamos dar uma olhada no código de novo, só para não ficar nenhuma dúvida. Então, primeiro, a gente checa a direção que eu estou andando. Dependendo da direção que eu estou andando, eu vou mudar a minha animação. Então, eu tenho a animação de andando para os lados e a animação de andando para cima. Então, se eu estiver andando no eixo X, a animação é walk. Se eu estiver no eixo Y, a animação é up. E aí, eu vou escrever isso aqui de um jeito mais fácil. Não vou, na verdade, que vai dar muito trabalho, mas flip H, ele vai... Então, eu vou fazer um espelhamento horizontal se a minha velocidade no eixo X for menor do que 0. Então, se aquele meu vetor que eu desenhei aqui, quando ele está para a esquerda, o X é negativo, ok? Então, isso aqui vai ser true, então eu vou fazer um espelhamento. E a mesma ideia com o flip vertical. Então, para baixo é positivo, então se é positivo, se é negativo, eu vou fazer um espelhamento vertical, ok? Mesma ideia. Então, é só implementar isso. Se vocês... Então, é para acontecer isso. Todo mundo conseguiu chegar nesse ponto? Então, roda o jogo aí. Vê se sua animação está mudando para as direções certas. Se não está, pode compartilhar a tela que a gente tenta resolver. O jeito bom para saber se está tudo certo é olhar, ver se o olhinho dele está sempre apontando na direção certa. Você pode voltar lá na outra tela? No código? Isso. Claro. Por favor. Nossa, foi muito rápido essa parte do espelhar o sprite, se necessário. E aí eu perdi tudo o que está escrito. Tá. Você entendeu a lógica? Que eu posso fazer de um jeito mais simples. Então, eu vou fazer com outra lógica. Então, vamos lá. Se a minha posição for menor do que 0, meu flip H vai ser true. Se a minha velocidade no eixo X for, quer dizer, se não, o flip H vai ser false. É a mesma coisa. Isso daqui, quando isso aqui é true, eu faço isso, se não, false. Você consegue copiar esses escritos aí ou não? E colocar aqui para eu copiar lá? É mais fácil de eu ficar escrevendo. Beleza. Eu acho que tem aqui, olha. Aqui, ó, na documentação. Tá. Eu não achei. Vou caçar lá. Eu coloquei, não sei se vai dar para copiar bem, mas tá aí. Só na documentação aqui no tópico... não tem tópico, mas... não, tem sim, ó. Selecionando as animações. Okay? Foi. É o primeiro script. Okay? Tá. Lembra que quando você copia do site, vem com espaço, e aí tem que ir lá em editar, converter, recurso para tabulação. É por isso que aquela hora deu errado. Exatamente. Beleza. Onde que o walk e up estão sendo relacionados ao sprite? Certo? Então, esse walk e up são as animações. Voltando aqui no 2D, clicando no Animated Sprite, o Frames, clica aqui ó, no Sprite Frames que a gente fez. Aqui que a gente define eles, tá vendo? Então, up, eu coloquei as imagens do up, e walk,
coloquei as imagens do walk. E aí eu consigo selecionar qual que eu quero aqui, ó. Animation, que é aquela variável que a gente mudou, up e walk. Aqui. Ok? Isso. A gente definiu. Estão sendo relacionados com o animated sprite que a gente definiu. Porque é o que eu falei, né? Ó. No nó animated sprite, então cifrão animated sprite, esse nó na variável, no atributo animation, que é esse daqui, eu vou selecionar o walk. Okay? E aqui eu seleciono up. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que pelo código. Entendeu? Ok. Então, só falta uma coisa para o jogador, que já está chegando na hora, então vai ser a última coisa que a gente vai fazer hoje. Mas, por exemplo, se eu rodo o meu jogo, eu consigo sair da tela. Se eu apertar para cima, eu sair da tela, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o jogador ele sempre esteja dentro da tela. Por isso que a gente pegou as dimensões da tela antes, entendeu? Então, tem esse método aqui, que é o clamp. Ele vai sempre ter certeza que minha posição X e minha posição Y, o valor mínimo é 0 e o máximo é o X da tela. O valor mínimo é 0 e o máximo é o Y da tela. Então, o Y da tela, se não me engano, é 480. Então, se for 500, vai ser 480. Ele vai sempre pegar o valor máximo. Okay? O que essa função clamp faz? Ela pega uma variável, ela checa o valor dessa variável. Se for menor do que 0, a resposta vai ser 0. Se for maior do que o tamanho da tela, a resposta vai ser o tamanho da tela. Por causa disso, agora, eu não consigo mais sair da tela. Quando eu esbarro na tela, eu fico parado. Então, agora a gente já resolveu esse problema, o jogador não consegue mais sair da tela. Clamp, a variável que eu quero checar, valor mínimo e valor máximo. Eu coloco assim, no momento que eu altero minha posição. Depois que eu mudo a posição, eu checo se ela está dentro desse intervalo que eu defini, tanto para x, tanto para y. Ok? Deixar o código aí por um tempinho. E é isso. A gente terminou. Como que a gente faz uma movimentação para o jogo top-down em 2D? Então, esse código que a gente fez aqui, ele pode ser aplicado em diferentes tipos de jogos. Então, não sei se vocês já jogaram Zelda antigo ou Pokémon, a lógica para a movimentação é exatamente essa que a gente fez aqui. Então, essa lógica, para qualquer jogo desse estilo, ela vai ser aplicada. Lembrando que tem diferentes tipos de movimentação, né? Por exemplo, a gente pode ver como que faz eu clicar e o personagem seguir pelo mouse, como que eu faço movimentação no videogame com joystick, como que eu faço, por exemplo, jogo de plataforma que tem gravidade. Então, agora a gente entendeu como é que faz a movimentação em um jogo 2D top-down, ok? Alguma dúvida? Eu acho que por hoje é isso, já deu o nosso horário. Na próxima reunião a gente vai continuar. A minha ideia hoje era fazer o jogador, então na próxima a gente vai fazer o inimigo, e aí na próxima a gente faz a interface da tela e a lógica do jogo, ok? Alguém tem alguma dúvida? É importante que todo mundo tenha chegado nesse resultado aqui, ok? Das animações certinhas, da movimentação correta e de não estar saindo da tela. Se todo mundo está nesse ponto, a gente está feliz. Eu não consegui. Como assim? Você quer compartilhar para a gente ver o que está acontecendo? Beleza. Compartilhei. Aham.
boas. Só mostrar aí, vamos ver o que pode estar acontecendo. Faltou a animação. São duas animações, né? Animação caminhar e a animação, se você for usar em português, é cima. Isso. Nova animação. Aí renomeia para cima. Isso. Aí clica na pastinha. Isso. Arte. Aí o up 1 e 2. Pera, você assinou o up 2 e o walk 2. É o up 1 e up 2. Isso, up 1 e up 2, exatamente. Pronto. Agora você tem suas duas animações prontas. No código, você colocou o nome das animações do jeito certo? Volta, vai no código. Então, no meu caso, ali embaixo mesmo, no meu caso, usei walk e up. No seu caso, você vai mudar para walk para caminhar, né, que você tinha colocado, e up para cima, que foi o nome que você deu para suas animações. Isso. Tenta executar agora. Pronto, funcionou. Era isso? Maravilha. Mas alguém tem alguma dúvida? Porque agora é espaço para dúvida, porque a parte teórica já acabou. Como eu disse, é importante que todo mundo tenha terminado nesse ponto, porque no próximo encontro a gente vai voltar exatamente de onde a gente parou. E é isso. Se tiver alguma dúvida, só compartilhar a tela e a gente vai vendo passo a passo. Eu posso compartilhar minha tela rapidinho para ver o que deu de errado aqui? Claro, compartilhei. Apareceu esse 32.1 aqui, não sei. É porque precisa colocar um tab aqui, não? Precisa de um tab. Só um? Pronto. Isso, só um. Aí já tá pronto. Aí, qual que é agora que eu tenho que fazer para ver se dá certo? F6, ou ir na claquete com play. Aquela lá. Ah, tá. Aquela... Isso, para rodar essa cena. Tá. Ver se tá certinho agora. Ai, não... Foi? Ah, sim. Acho que sim. Ah, para dar aquele on lá naquele começo que você mostrou, para ele começar a andar sozinho, onde que é mesmo? Como assim andar sozinho? Porque, ó, ele não se mexe sozinho, ele não fica igual fantasminha, sabe? Ele... Ah, tá. Vai no seu... Clica no Animated Sprite. Ali no canto, no Playing. Ativa o Playing. Pronto, agora vai. Movendo a perninha quando tá parado. Vê se era isso, Arati. Era esse o problema? Ele anda... Vocês querem parar a perninha dele quando ele tá parado? Não, ele tá certo, sim. Eu achava que ele ficava andando sozinho. Não é isso? Não. Ele só anda quando você aperta. Ah, tá. Mas assim, então ele tá certo. Tá. Sim. O meu também. Não sei se vocês estão vendo minha tela, mas não tô apertando nada, ele tá parado. Eu aperto pro lado. Quando eu solto, ele para. E foi a pergunta que fizeram do jogo da cobrinha, que não é a lógica que a gente quer ter nesse jogo. Entendi. Nossa, eu não parei de compartilhar a tela, não, né? Acho que não. Não sei como eu parto. É no mesmo botão. Arati, o problema era esse? Sobre a questão da perninha, do jeito que eu fiz o meu código, né? Quando eu tô parado, eu continuo mexendo a perninha, mas eu não me mexo. Okay? No meu tá assim também. Vocês têm mais alguma dúvida sobre isso?
Não arrumou? Pode compartilhar de novo que eu tentei ajudar. Não tinha visto que tinha mais dúvida. Sim, o play está ativo, certo? Caminhar em cima. Uhum. Ele executa. Tá. Ele para de andar quando você está parada. Tá. Me mostra o seu código. Ah, tá. Acho que você seguiu a documentação, né? A documentação tem uma coisinha a mais, que ele desativa a animação quando está parado. Se você quiser deixar igual o meu, é exatamente aí onde você está mostrando, esse play e esse stop. Você pode simplesmente apagar esses dois. Aí vai ficar igual o meu. Pode apagar o play também. Isso. E aí vai ficar igual o meu. É porque, enfim, a gente pode mudar isso para a próxima reunião também, mas faltou tempo. Mas a gente volta nesse ponto então no próximo sábado. É uma questão de gosto também. Ele quis parar. Eu acho mais bonito com as perninhas continuando a mexer, mas vai de cada um. Beleza? Mas alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam? Pelo menos a minha experiência, pela primeira vez que eu fiz um joguinho e eu vi o personagem se mexendo, eu achei isso muito, muito legal. E espero que vocês tenham gostado também. Se tiverem qualquer dúvida, quiser conversar sei lá, sobre a filosofia, como que faz isso em um jogo e tal, esse espaço. Claro, se ninguém tiver dúvida. Que bom que vocês gostaram. Vai ficar ainda mais legal quando a gente começar a colocar os inimigos na tela. Ah, e para quem quiser, se já quiser fazer em casa, aqui na documentação, se você for lá para o final mesmo, tem aqui o link, ó, arquivos do projeto. Tem um link para o GitHub. Você pode entrar aqui e baixar o projeto completo. Ó. Você baixa o zip do projeto, aí você pode jogar o jogo, tipo, ir comparando o que você fez com o jogo para ver se está tudo certinho. Okay? E também, claro, tem todo o passo a passo aqui, se vocês já quiserem fazer para a próxima reunião, mas a ideia é a gente entender o passo a passo e ir montando de pouquinho em pouquinho. É isso? Mais alguma coisa? Eu vou parar a gravação.